Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto SPV Entrevista. Estamos entrevistando hoje o escritor passofundense Marcos de Andrade. Marcos, fale um pouco sobre você, sua carreira, seu envolvimento com a literatura. Bom, eu sou filho de Marau, natural de lá, de uma família de 8 pessoas, contando o pai e a mãe, né? São 6 irmãos. À exceção do mais novo, todos são policiais, inclusive. Sou policial civil fechando já 30 anos de serviço. Daqui a 3 meses eu fecho 30 anos de serviço. E sempre fui aluno de escola estadual. Eu estudei no Alberto Pasqualino, no Charrua, em Marau, no primeira série, e o pré, fiz o Charrua em Marau. E com 8 anos viemos para Passo Fundo. Eu entrei para o Alberto Pasqualini. Lá eu fiz todo o ensino fundamental, fui para o CECI, fiz o ensino médio, fiz o primeiro ano do ensino médio, depois fiz supletivo, por causa da idade, a preguiça, é aquela coisa do jovem. E lá no ensino fundamental eu tive bons professores, entre eles o professor José Laudário Raupental, que foi um incentivador da escrita, da leitura, da criatividade. A aula dele, certos dias, ele tinha uma aula participativa. Você ia lá, lia um poema, cantava uma música, fazia uma declamação, alguma coisa assim. E a partir daí, eu comecei a tomar gosto cada vez mais gosto pela literatura. E eu fui um rapaz, um jovem, aliás, que gostava muito de biblioteca. Volta e meia eu estava envolvido com biblioteca, estava lá lendo, estava lá pesquisando. Me envolvia bastante com as artes dentro da escola. Fiz teatro na escola, fiz apresentação de música, eu toco violão, né? E o meu primeiro poema, ou poesia, data lá dos 12 anos de idade, eu acho. Que é nessa época. Daí para diante, eu sempre, com esse envolvimento, aos 21 anos de idade, eu entrei para a Brigada Militar. Fui policial militar durante 4 anos, fiz o concurso, passei para a Polícia Civil. Já na Polícia Civil, fiz o vestibular para o Direito, passei, me formei em Direito em 2011. E após esse envolvimento com o estudo do Direito, da faculdade, eu resolvi que eu deveria de fazer alguma coisa, escrever um livro, porque eu localizei um texto antigo, que era dois amigos o nome do texto. E nesse texto eu contava a história desses meninos que vivem um dia, uma aventura de um dia. E através desse texto eu criei o meu primeiro livro, que é O Pinhão e Pipoca. Mas a leitura, no teu caso, sempre foi uma constante na tua vida, é isso? Sempre, sempre. Inclusive, eu tenho uma particularidade interessante aí, é que eu gostava de ler o dicionário, o Aurélio. Então, a gurizada da minha época lá dizia assim, ó, o que é tal palavra? Pergunta para o Marcos que ele sabe. Pergunta para o Marcos que ele sabe. Eu gostava disso, eu gostava de ser, de que as pessoas dissessem assim, ó, não, pergunta para o fulano que o fulano sabe. Então a leitura sempre foi uma coisa bastante presente na minha vida. E essa necessidade de escrever, não sei se posso chamar isso de necessidade, ela surgiu como uma consequência quase natural, assim, da própria leitura, é isso? Sim, sim. Eu gosto muito, sempre gostei muito de livro de literatura infanto-juvenil, principalmente a série Vagalume, que eu acho que eu devo ter lido, se não li todos, li quase todos, dos mais antigos, que ainda tem essa série, ainda que eu saiba, ainda é publicado alguma coisa dessa série. Então eu li muito Marcos Rey, principalmente. E eu sempre tive vontade de escrever um livro a nível de Marcos Rey. E aí o Pinhão e Pipoca tem essa coisa da aventura policial que havia nos livros do Marcos Rey.
E além do Peão e Pipoca, você também escreveu um outro livro, né? Sim. Você tem 2 livros publicados, é isso? Eu tenho a Bruxinha Meleca, que veio anos depois, já no meu segundo casamento, que eu sou um rapaz bastante complicado. Eu tive 2 casamentos, então no segundo casamento veio a ideia da Bruxinha Meleca, e aí eu fiz esse livro. Esse livro foi um livro que teve uma receptividade muito grande. Foi um livro que as pessoas gostaram. Eu diria até mais do que o Peão e Pipoca, porque quando envolve bruxa, essa coisa mais fantasia, lúdica, fantasia, né? As pessoas gostam mais, o adulto até gosta mais. E você tem algum projeto em andamento para o próximo livro? Eu tenho um livro novo que está para sair, eu acho que esse ano ainda, vai sair esse ano ainda, que se chama Vira Vira Já Virou. É um livro de poesia, uma poesia dentro do alfabeto. Então tem todo o alfabeto, cada um tem a sua poesia. É uma poesia de animais. Eu vou citar um versinho aqui para se entender melhor. Se ela diz que eu sou bonito e tenho corpinho de atleta, logo vira uma girafa e sai andar de bicicleta. E aí, nesse projeto, que eu convidei a Tânia Barros Leite para ser a ilustradora, ela aceitou, ela fez umas lindas ilustrações para o livro. Tem o poema e tem o desenho relacionado ao poema. E todos eles têm alguma coisa relacionada à leitura, à literatura. Por exemplo, a capa do livro é uma girafa andando de bicicleta com um menino na garupa lendo um livro. Tem um outro que é o rato, tem o rato pintando um quadro e ele está pensando, não, ele está escrevendo, desculpe, e ele está pensando no livro, no título do livro que ele está escrevendo. Então todo o poema, todos os poemas são relacionados a animais e à literatura, puxando para que a pessoa, olha, é bom ler, é gostoso ler, e realmente é. Né? Sim, passando essa mensagem legal em relação à literatura. E todos os poemas, eles têm também a mesma forma, no caso? Eles têm uma forma pré-fixada, porque esse livro começou de uma brincadeirinha. Então todos eles começam, se ela diz, e no meio do poema, todos os livros, não todo o poema começa se ela diz, e no meio do poema, logo viro logo. Em relação ao teu processo criativo, você é um escritor que se organiza para escrever, é algo mais espontâneo? Como é que ocorre o início da criação? As ideias surgem ou você faz elas do modo mais programado? A ideia surge, eu coloco ela no papel, é tipo assim, eu tenho a ideia de um acontecimento na história, tive a ideia da história, aí eu escrevi, João se apaixonou pela Maria e daí eles foram viajar juntos e aconteceu alguma coisa. E aí, conforme vai surgindo a ideia dentro disso aí de repente acontece que eles foram viajar de navio e o navio bateu no iceberg lá. Vamos pegar uma coisa bem simples. Então, eu escrevo isso e depois eu vou juntando todas as ideias que eu tive para montar o livro, para só depois fazer aquela coisa de lapidar. Fazer uma revisão em relação Fazer uma revisão, juntar, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui tem a ver, isso aqui é lá para o final, isso aqui é para o começo. Eu não tenho aquela coisa metódica, assim, começo, meio e fim. Eu vou construindo, a hora que eu vejo que a coisa tá legal, aí eu começo a trabalhar de verdade em cima do livro. Você entrou para a Sociedade dos Poetas Vivos, né, para a SPV, depois que ela já tinha já estava formada há um certo tempo. E você participou de uma coletânea junto com a SPV, né? Eu entrei para a Sociedade dos Poetas Vivos, eles já haviam publicado o Valdrada. Inclusive eu fui convidado para participar do Valdrada, mas uma questão ali de tempo, eu achei que eu não teria condições de criar um texto ou fazer alguma coisa em tempo hábil e acabei não participando. Então depois eu fui convidado para entrar para a sociedade, entrei para a sociedade, a gente se encontrou várias vezes e daí numa discussão
do grupo resolvemos fazer um livro novo. Até gostaria de mostrar os meus livros aqui, que é a Meleca, A Bruxinha, né? Peão e O Pipoca. Peão e Pipoca, e o livro esse da discussão, que é acerca do circo. E na Sociedade dos Poetas Vivos, né, que ela tem essa ideia de apresentar os textos dos autores entre si, né, fazer uma crítica em relação ao próprio trabalho, né, que busca o desenvolvimento literário de cada um. Qual que é a importância da sociedade para ti? Assim, você acha o grupo interessante? Até que ponto? Sim, porque eu sou membro da Academia Passafundense de Letras, junto com o Júlio. Fui convidado a entrar para a academia ali. Alguém viu o meu livro da academia. Eu tenho a impressão que foi o Paulo Monteiro, não tenho certeza agora, hoje não me lembro mais. Enfim, fui convidado a participar lá da escolha dos novos membros. Entrei na academia, posteriormente eu entrei no SPV, depois eu entrei para o grupo da Confraria das Artes e por último a Alpas 21. Então você faz parte de 4 entidades. 4 entidades. Entidades culturais, no caso, relacionadas à cultura aqui na cidade. Não, tem. A Alpas 21 é de Cruz Alta. Mas eu participo de um outro grupo que também, eu já participei de coletânea nesse grupo, que é a Elos Literários, que começou na Bahia. Viajei lá para a Bahia para participar do lançamento dessa coletânea. E qual é a importância do trabalho em grupo para ti? É justamente isso. O trabalho, essa coisa feita em grupo, independente de qual grupo você esteja, é o crescimento. Você começa a ver o desenvolvimento do que é a visão de cada um, te ajuda a criar a tua visão também. Porque eu tenho uma visão de um quadro de Van Gogh de um jeito, ele tem uma visão do outro, aí ele me dá a visão do que ele está entendendo do quadro. De repente eu digo, mas realmente é isso aí. Então o grupo ajuda você a se desenvolver muito mais. Em relação aos escritores mais jovens, assim, né, para jovens que estejam, de repente, aí com o desejo de escrever, que pensam em se tornar escritores, qual seria a mensagem que você deixaria para eles? Eu acho que o escritor que está começando, ele não tem que se preocupar se os outros vão gostar, não vão gostar, se tem muito erro de português, nós temos que escrever. Você tem que escrever e daí apresentar para alguém que você diz assim, fulano já tem um certo conhecimento, vamos ver o que ele me diz. Eu fiz isso. O meu professor, o José Laudário, eu levei textos meus para ele ler lá nos primórdios. Eu tenho livros de poesia montados em casa, mas é umas poesias tão infantil, porque eu era criança ainda, era muito jovem ainda, mas eles estão montados com capa, com dedicatória, como se fosse um livro. Eu devo ter uns 6 ou 7 livros de poesia, que um dia que me der na telha eu vou dar uma burilada nisso aí e transformar numa coisa só. Então, constrói, faz o que tu acha que tem que fazer, cria a tua ideia, desenvolve ela e depois você procura alguém que entenda para te dizer, olha, seria legal tu fazer isso, seria legal tu fazer aquilo. Tu pode melhorar, né? Isso. E outra coisa, surgiu a oportunidade de fazer um workshop, uma oficina, um curso de escrita, faça, porque os grupos de escrita, as oficinas, os workshops, eles atuam como atua um grupo, que nem SPV. Todos se ajudam, acabam se ajudando. Isso influencia positivamente, né? Se influencia positivamente e você vai ter visão de outras coisas. Você vai ver, não, mas peraí, isso aqui podia ser isso aqui mesmo, tem razão, fica mais bonito. Marcos, muito obrigado pela tua participação para o SPV Entrevista. E logo mais aí a gente vai estar lançando outros vídeos com entrevistas com outros escritores. Muito obrigado, abraço. Agradeço, Alexo, agradeço a SPV pela oportunidade e tão logo sai o novo livro, também sairá um vídeo convidando, convocando para quem quiser participar. Porque para ajudar o escritor não basta dar um like, tem que comprar o livro dele. O nome do livro é? Vira, já virou. Ok. Abraço.